Nesta aula, nós vamos aprender a trabalhar com o objeto Assuras. Uma Ashura é um objeto utilizado para gerar preenchimentos em desenhos para fins de representação. Essas representações podem ser desde pavimentos até, por exemplo, manchas de inundação. Para começar, vamos criar alguns objetos fechados para que a gente possa utilizar o comando Assuras. As Assuras ou hatches, elas só podem ser aplicadas em objetos fechados. Então, se eu pego aqui um círculo, eu vou criar o meu círculo e vou aplicar uma Ashura sobre ele. Como que eu uso o comando Ashura? Eu venho aqui na minha linha de comando e digito hatch. Ou simplesmente vou cancelar aqui H. Tudo bem? Então quando eu clico em H, quando eu pressiono H, por exemplo, ele também chama o comando hatch. Ele pede para a gente ou pegar um ponto interno ou selecionar o objeto. Vou mostrar o que significa pegar um ponto interno. Se eu quero achurar a parte de dentro desse círculo, basta eu me aproximar dela, que ele já mostra como vai ficar essa achura para mim. Então eu vou aproximando aqui, eu já vejo mais ou menos como é que vai ficar, e agora eu clico, ó. Cliquei, ele selecionou, pode ver que ele marcou o meu círculo aqui, pressiono Enter para aceitar o objeto, e aí ele criou a minha achura. Tá vendo? A achura está aqui. Vou mostrar outras maneiras de fazer isso também. Vou criar outro círculo para que a gente possa aplicar diferentes formas de achura. Neste novo círculo, eu vou criar então uma outra achura com o mesmo comando, H, Enter, só que agora eu vou mostrar para vocês a aba de achuras. Ó. Então eu tenho aqui várias formas, e aqui dentro do pattern, que são os padrões, eu tenho os padrões de achuras que eu posso utilizar. Desde pontos que representam vários tipos de achuras, até, por exemplo, gradientes. Está vendo? Então eu posso selecionar qualquer uma dessas aqui. Então eu vou selecionar, nesse caso, a opção Gravel, para representar que tem rocha nesse local. Então eu clico aqui em Gravel, e agora a minha achura vai ser diferente dessa. Eu posso utilizar uma cor diferente aqui. Então, nesse caso, eu vou deixar como, por exemplo, azul. E vou selecionar o meu objeto. Da mesma maneira, ó, clico aqui, Enter, e está criada a minha achura agora, só que num formato diferente, um formato de rocha. Até a cor escolhida não foi muito boa. Daqui a pouco nós vamos ver o que nós podemos fazer quando nós queremos modificar as cores. Para mostrar uma forma diferenciada, eu vou mostrar para vocês que a achura ela é associativa. O que é ser associativa? Se eu seleciono mais de um local para achurar, ele vai associando. Então vamos dizer que eu queira achurar o centro desse círculo aqui. Ó, hatch. Vou selecionar esse pedaço e esse pedaço. Tá vendo? Ele foi associando. Eu fui clicando nos pedaços que eu quero. Se eu quero esse aqui também, clico nele, Enter. Então você pode ir associando os locais que você quer para a sua achura. Necessariamente você não precisa preencher o objeto completamente, você pode ir preenchendo ele de acordo com os pedaços. Como que o AutoCAD calcula isso? Ele tem que ter uma área fechada. Então eu só consegui achurar esse pedacinho aqui, porque se vocês olharem, os círculos delimitam uma área fechada para mim. Para finalizarmos a nossa aula, eu vou utilizar esse círculo com a Ashura para mostrar para vocês que nós podemos, depois de criar a Ashura, também modificar algumas coisas. Então eu clico aqui na minha Ashura, ele volta para a aba de editor de Ashuras. Eu posso modificar o padrão de sólido, gradiente, ou então da maneira como eu utilizo aqui, selecionando esses outros formatos. Então eu vou mudar, por exemplo, para Honey. Olha lá, tá vendo que eu mudei? Vamos ver outro, Round. Ele vai mudando. Então, mesmo depois de criados, eu posso modificar as minhas achuras. Eu posso modificar a cor da achura para qualquer outra que eu queira. E posso modificar, por exemplo, a escala da achura. A escala da achura é algo muito interessante. Vou clicar de novo aqui, porque eu pressionei o ESC mais de uma vez e ele saiu da aba de Hatch. A escala da achura está em 1. Se você diminui ou aumenta essa escala, você altera a quantidade de objetos que aparecem ali dentro. Isso é muito usual porque às vezes você seleciona uma área onde a achura não é bem aplicada. Vou mostrar isso para vocês aplicando um tipo diferenciado de achura aqui. Vou criar esse círculo, vou selecioná-lo,
Na verdade, não preciso. ESC, hatch. Vou selecionar o ponto interior. Só que antes disso, eu vou pegar um modelo diferente aqui. Deixa eu achar. Aqui, Arsand, para mostrar que é areia. Quando eu clico aqui dentro e pressiono Enter, vocês podem notar que saiu muito fraquinho e poucos pontos para representar a minha areia. Tanto que se eu clico aqui e altero a cor, vai ficar mais fácil ainda a gente visualizar. Tá vendo? Eu vou vir aqui e alterar a escala. Ó. Quanto mais eu vou diminuindo a escala, melhor vai aparecendo para nós as areias lá dentro. Tá? Então, às vezes, você precisa diminuir a escala da sua Ashura para que você possa visualizar melhor. Vou diminuir até bastante aqui para 0.1. Eu posso excluir e digitar com o teclado. Ó, 0.1. Olha só como agora apareceu bem a minha Ashura. Então, esse é um tipo de edição que eu posso trabalhar. Então, além de eu inserir a Ashura, eu posso editá-la de acordo com as minhas necessidades. Nesta aula, nós conhecemos o comando Ashuras, que me fornecem preenchimentos interessantes dentro de objetos fechados. Vimos que em caso de objetos fechados, nós podemos criar Ashuras associativas que vão preenchendo áreas que a gente vai selecionando aos poucos no objeto. Vimos também que podemos alterar uma Ashura depois de pronta e alterar a forma como ela é exibida, para que a gente possa ter um objeto mais interessante.